A família, ela está na mira do nosso adversário, está na mira do inimigo e frequentemente ela é o campo de batalha a qual a maioria dos cristãos estão enfrentando. Então, o que fazer para blindar a minha família, para proteger a minha família dos ataques do inferno? Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Você que está chegando agora aqui, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora, e a minha missão é ajudar o corpo de Cristo a se restaurarem espiritualmente, a alcançar a sua libertação espiritual, a sua cura emocional, a evoluírem, a crescerem espiritualmente, amém? Para que ele possa viver e alcançar a vida plena prometida por Jesus Cristo para cada um dos seus filhos, amém? Então hoje eu estou aqui, você que está chegando agora, você está na hora do valente. Seja mais do que bem-vindo. Hoje eu vou estar falando sobre blindagem familiar, proteção espiritual para a nossa casa, para a nossa família, né? Você já esteve em meio a um campo de batalha onde você se viu lidando com situações familiares, né? A qual você tentou talvez com a tua força, com o seu intelecto, com a sua disposição, com a sua alma resolver, e você viu que você não teve êxito, você não teve sucesso. Então, fica aqui comigo nessa live, comece a compartilhar essa live com o maior número de pessoas para que possam ser abençoadas, para que famílias sejam abençoadas através desse conteúdo, e dê o seu like aí, curta, amém? Para que as redes sociais possam compreender que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas, a fim de que mais pessoas possam ser fortalecidas e abençoadas. Então seja mais do que bem-vindo, Carlinhos, né, Vinícius, amém? Todos vocês que já chegaram aqui, Elizabeth, Tânia, sejam mais do que bem-vindos todos vocês, amém? Então nós vamos estar falando hoje sobre esse assunto tão importante, tendo em vista que nós compreendemos já que aquilo que acontece no nosso seio familiar, aquilo que acontece no natural, é um reflexo, um desdobramento daquilo que está acontecendo na esfera espiritual. Então, a palavra de Deus vai dizer que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais, porém poderosas em Cristo Jesus para destruir, derribar tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, tá bom? Então, como que é uma blindagem espiritual? Como eu faço para poder trazer e levantar essa blindagem espiritual para minha família, a fim de que eles estejam no lugar de proteção? Então, a blindagem espiritual, ela funciona como um escudo protetor, que vai o quê? Impedir que as trevas venham a afetá-las. Primeiro aspecto importante: nós precisamos entender que sim, a nossa família é alvo, está na mira de Satanás. Por quê? Porque a família é uma instituição fundada pelo Senhor, amém? Deus é Deus geracional. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, por Deus ser um Deus geracional, e quando Deus olha para o céu, quando Deus te chamou, você que é cristão que está aqui, quando Deus te tirou do império das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz, o que ele estava fazendo? Ele estava abrindo um caminho de restauração para toda a sua linhagem, para a sua família, porque Deus não estava pensando exclusivamente em você, Deus estava pensando na sua casa, no seu cônjuge, nos seus filhos, amém? Porque esse Deus é um Deus geracional, e o inimigo, é claro, ele vai atuar. Então a família normalmente se torna um campo de batalha, por isso a gente precisa entender e compreender quais são as estratégias que o inimigo utiliza dentro do nosso seio familiar, para que a gente possa se posicionar, combater o bom combate. Se a gente ficar inerte, acreditando que o problema está na personalidade de fulano, o problema é que ele não quer tomar vergonha na cara, o problema é que ele é sem vergonha mesmo, o problema é que, eu já cansei, pastora.
a gente acaba entregando a nossa família na mão do inimigo. É isso que ele quer, que você desista, né? A gente começa a argumentar, não tem mais jeito, né? Só Jesus na causa, só Deus mesmo. E a gente acaba desistindo e entregando o nosso bem maior, que é a nossa família. Nós precisamos ser Samar de Deus nessa geração, amém? Se posicionar, porque Deus, esse campo de lentilha, a qual Samar lutou, ele ficou ali quando os adversários dele adentrou, todo mundo foi embora, todo mundo correu, mas ele ficou ali com a espada desembainhada, lutando, e o Senhor deu ordem a respeito dele. Anjos se posicionaram ali naquele lugar, e ele venceu e prevaleceu. Então, quando você decide no seu coração a se posicionar no campo de batalha, a usar as armas espirituais, o Senhor opera o sobrenatural, o Senhor dá ordem ao teu respeito, o mundo espiritual começa a se mover, amém? Por quê? Porque esse campo Deus te deu, a sua família Deus te deu. Então você não pode entregar de mão beijada por inimigo aquilo que é precioso, aquilo que Deus te deu. Então sua família tem valor, independente do problema que hoje você esteja enfrentando, né? Filhos nas drogas, marido no adultério, esposa que talvez tenha saído de casa, né? Problemas financeiros, problemas de relacionamento, briga, confusão, contenda, né? Mágoas, ressentimentos, não importa o nível de problema que você esteja enfrentando, porque na verdade, se você está enfrentando isso, é porque o inimigo entrou aí, essa terra foi sitiada, virou um campo de batalha, e você agora precisa mirar no seu inimigo, você precisa agora combater da maneira adequada para salvar a sua família, proteger a sua família, amém? Nós precisamos saber o que fazer quando a nossa família está sob ataque das trevas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5 diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Por quê? Porque as armas com as quais nós lutamos, elas não são humanas. Ao contrário disso, elas são poderosas em Cristo Jesus para destruir as fortalezas, para destruir todo argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levarmos cativos todo pensamento para se tornar obediente a Cristo. Então muitas famílias têm sido devastadas, roubadas, saqueadas, destruídas, aniquiladas. Muitas famílias hoje sofrendo, né, enfermas, no estado mesmo miserável. Por quê? Porque o inimigo entrou e ninguém se levantou para combater o bom combate. Então se perde o amor. Eu quero me separar porque eu não amo mais, porque eu perdi o amor, né? Se perde a comunhão, se perde o diálogo, né? Se perde a comunicação, se perde a harmonia, a paz. Aquele lar que deveria ser um pedacinho do céu passa a ser um pedaço do inferno, né? A pessoa quer estar em todo lugar, mas não quer chegar na sua casa, não sente paz. Se perde até mesmo a saúde física, né? Porque as batalhas, as lutas, né, familiares afetam o nosso emocional, e aí daqui a pouco a gente vai ter enfermidades psicossomáticas, né? A gente acaba sendo golpeado, perdendo bens, né? Os filhos aí entram num colapso nervoso, aí daqui a pouco entra na rota da fuga da droga, da imoralidade sexual, né? Por quê? Porque a família está disfuncional, porque o seio familiar foi quebrado, porque a proteção foi rompida, né? Casamento quebrado, divórcio, né? Adultérios, casais que vivem dentro do mesmo lar, mas vivem como se fosse inimigo. Gente, o diabo não brinca, ele não tira férias e ele não descansa, e nós não podemos, né, ser relapsos, né? Não é, aí tem gente que pensa, eu vou viajar com a minha família, né, e vive de aparência, de viagem em viagem, tentando mascarar aquele problema que está ali. Então, problema não pode ser mascarado, problema precisa ser
enfrentado. Efésios capítulo 6, versículo 11, versículo 12 diz: vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possas ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes, contra autoridades, contra dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então o grande problema é esse: o diabo nos faz entrar em crise, né? Qual é a mãe que não vai se deixar abalar emocionalmente porque o filho foi pro homossexualismo, porque o filho tá nas drogas, porque o filho tá se envolvendo com pessoas erradas? Qual é a mulher que não vai se abalar emocionalmente sabendo que o marido tá com amante, ou saiu de casa, deixou ela, né? Qual o marido que não vai ficar com uma crise emocional, né? Por quê? Porque talvez tenha perdido o emprego, tá desempregado, ou então a mulher também saiu de casa. Enfim, gente, todas essas questões é fato que vão nos levar a um momento de crise, de colapso nervoso, mas nós precisamos nos centrar em Deus e não errar o alvo, porque quando a gente começa a combater com aquelas pessoas que nós deveríamos proteger, o inimigo fez a festa, ele já ganhou o campo de batalha. Então o que acontece? A gente começa a batalhar com a força do nosso braço, e ao invés de protegermos, o que a gente acontece? A gente começa a pegar a espada e cortar a orelha, né? No nome do Senhor, a gente começa a ferir os corações. Então a gente não pode deixar a nossa família na mão dos inimigos, amém? Nós não fomos criados para sermos derrotados, nós fomos criados para prevalecer contra o império das trevas. Tiago capítulo 4, versículo 7. Submetam-se a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de nós. Então, nós precisamos entender que para prevalecer contra as trevas, tem que ter sujeição à palavra de Deus e a Deus. Então, o que nós precisamos fazer acerca da nossa família, gente? Primeiro passo: sarar a nossa casa, sarar a nossa fonte. Nossa família deve ser uma fonte de deleite, uma fonte de segurança, uma fonte de prazer, uma fonte de amor, uma fonte de aceitação, uma fonte onde flui a paz de Cristo, a harmonia. Amém? Então, se não está acontecendo isso, é porque essa fonte ela foi contaminada. Nós deixamos com que esse manancial ele pudesse ser contaminado pelo inimigo, né? E aí o que acontece? As nossas cisternas hoje estão rachadas, as nossas cisternas hoje estão quebradas, e aí o filho não tem aquilo que ele precisa para se saciar, o cônjuge não tem aquilo que precisa para se saciar, nem você está encontrando aquilo que você precisa. Então o que nós precisamos fazer? Sarar essa fonte, restaurar essa fonte. Jeremias capítulo 2, versículo 13: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram um manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas que retêm água. Então a libertação e a cura emocional, ela precisa acontecer no seio familiar, né? Águas contaminadas são águas paradas, águas rotas, águas sujas, águas bichadas, né? É uma água estéril, é uma água amaldiçoada. Por quê? Por causa da iniquidade, por causa da falta de perdão, né? Aí é uma família que fica ali, ninguém perdoa ninguém, cresce, brota uma raiz de iniquidade, ou aquele filho que já cresce debaixo de uma perseguição espiritual por causa dos pecados dos antepassados, já nasceu numa cisterna rota, né? Numa cisterna contaminada, nas águas da idolatria, nas águas da feitiçaria, nas águas da drogadição, nas águas dos vícios, nas águas da imoralidade sexual, e ele já cresce bebendo dessas águas rotas. E aí por isso a gente vai ver o reflexo, né? Nada dá certo, nada vai pra frente, né? Repetidos divórcios na linhagem familiar, né? Brigas, contendas, mágoas, miséria, pobreza, repetição de mortes, de acidentes, pessoas morrendo precocemente, competição. Tem mãe que compete com filha, gente.
quer ser melhor do que a filha, né? Briga, né? Corações entre pais e filhos quebrados, né? Falta tudo nesse seio familiar, né? Não se tem paz, tem discórdias, constantemente tem enfermidades, né? As pessoas estão debaixo de cativeiros emocionais, vivem sofrendo infortúnios, né? Porque um pai, por exemplo, ferido emocionalmente, nós vamos ver o quê? Toda uma família ferida. Uma mãe ferida emocionalmente, o que nós vamos ver, gente? O reflexo de toda uma família ferida, porque a ferida emocional, né, a doença emocional, ela é altamente contagiante, ela vai contagiar, todos os membros da família vão sofrer, né, e a gente vê o que? O reflexo dessa família enferma, doente, por quê? Porque beberam, foram nutridos, foram alimentados de uma água rota, de uma cisterna de água parada. Êxodo capítulo 20, versículo 5 vai dizer: o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me desprezam. Então, acaba que os filhos, eles vão estar sofrendo as consequências. O que nós tratamos na libertação? Nós tratamos exatamente disso, das consequências do pecado. Então nós precisamos o quê? Lançar sal nessas águas. Nós precisamos limpar essa fonte. Em 2 Reis capítulo 2, versículo 21, diz a palavra do Senhor que o profeta, ele foi até a fonte e lançou sal sobre as águas, e ele declarou: assim diz o Senhor, eu purificarei essas águas e elas não causarão mais morte nem esterilidade. Quantas famílias estéreis, quantas pessoas vivendo debaixo de padrões, de repetições, de pecados, né, de desgraças dos seus antepassados, né? Por que isso? Porque a água se tornou suja, rota, amarga, né? Ela é insalubre. Então nós precisamos sarar essa água, lançando sal. Gente, o que é o sal? O que tipifica o sal na palavra de Deus? O sal é o elemento que conserva, né? Uma coisa purificada. Ele tem esse poder de conservação para que não apodreça, né? Então, por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que ser o sal desta terra. Ou seja, fazer a diferença, dar paladar, né? E sobretudo, não permitir que as coisas se estraguem, apodreça, né? Que se mantenha ali santificado, né? Então, quando é que nós trazemos o sal sobre a nossa casa, a nossa família? Quando nós nos posicionamos no campo de batalha, quando nós passamos pela cura emocional, quando nós passamos pela libertação espiritual, e aí sim, nós vamos poder o que? Ser sal da nossa casa e preservar a identidade da nossa casa. Deus não vai fazer nada, absolutamente nada, através de nós que não tenha feito em nós primeiro. Então, muitas das vezes a gente busca desesperadamente pela libertação da nossa família, né? Muitas pessoas me procuram para fazer uma mentoria, para participar de um curso, de um treinamento. Pastora, porque eu tô com um filho no homossexualismo, eu tô com uma filha nas drogas, eu tô com meu casamento quebrado. Pastora, eu tô passando por uma luta, eu tô com uma opressão, a minha casa, os meus filhos, né? Tá todos vivendo debaixo de uma opressão. E muitas vezes a gente pensa que o problema está no outro, mas a gente precisa entender que até mesmo para a gente se posicionar no campo de batalha, nós precisamos olhar para dentro de nós. Amém? Por quê? Porque é somente assim que nós vamos ser restaurados. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizer o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Eu os ouvirei e vou sarar. Então a vontade de Deus é de sarar as nossas cisternas, sarar a nossa vida. Isso vem através de confissão, de arrependimento e de santificação. Amém? Então Deus vai ter que usar alguém, que Deus use você, amém? Para que o Senhor venha sarar a sua terra, curar a sua família, sarar a sua família, amém? Deus deseja que a sua família seja sarada, seja
curada. Amém? Por isso nós vamos precisar o quê? Passar por um processo de santificação. Remover aquilo que está sujo. Limpar lá a caixa d'água. Limpar a cisterna. Removendo as águas rotas. Removendo as águas paradas. Amém? Para que as águas do Espírito ela possa jorrar ali naquele lugar. Fechar as fendas, né? A cisterna rachou. Nós precisamos fechar. Então a gente precisa o quê? Fechar as entradas de contaminação. Limpar aquilo que foi contaminado. O que entrou de contaminação dentro da sua casa, gente? Programações, né? Hoje as famílias se sentam no seu sofá para um lazer, para um descanso, mas na verdade abre um portal espiritual para contaminações espirituais dentro da sua casa, através de filmes eróticos, filmes, né, LGBT, filmes que fazem a apologia, né, a liberação de drogas, ao sexo ilícito. Gente, filmes de terror, filmes ocultistas, né? Então a gente acaba abrindo um portal espiritual, gente, para contaminação da nossa família. Quantas mães entregam, né, um celular na mão de uma criança que não tem nem condição nenhuma emocional para estar acessando o que está acessando, sem supervisão, e aquela criança está ali acessando pornografia, está acessando imoralidade, está acessando conteúdos indevidos, abrindo portais espirituais, desenhos ocultistas, né? Através da música, ouvindo músicas seculares que também trazem contaminações, né? Ouvindo palavras malditas, muitas vezes chamamento para portais espirituais de principados adentrarem dentro da sua casa, né? A imoralidade, o que mais entrou? A imoralidade sexual, pais que às vezes permitem que os filhos forniquem dentro de casa. Ah, pastora, mas é melhor, né, eles fazerem aqui do que ir pra rua, porque tá muito perigoso o mundo, né? Aí você dá base legal, né? Foi drogas, divórcio, né? Pornografia, utensílios consagrados a Satanás. A gente compra as coisas, né? Hoje tá uma moda do brechó, a gente sai comprando roupa, não sabe se aquela roupa foi de uma feiticeira, se foi de uma mãe de santo, e a gente não consagra, não dedica ao Senhor, compra as comidas lá consagradas a Satanás, não consagramos ao Senhor, compramos utensílios, não sabemos de onde vem, né? Recebemos presente, não consagramos, né? E colocamos livros, objetos ocultistas, quadros, né? Guardamos ali, às vezes, coisas de cunhos eróticos. Então, enfim, gente, são muitas portas de entrada que vai contaminando. Então, o que nós temos que fazer? Remover toda contaminação espiritual. Por isso que nós precisamos passar por um processo de libertação espiritual. O que é a libertação espiritual? É a paz de Deus. É o método que você vai usar para se santificar. Amém? Santificar e remover todo o lixo espiritual. Porque quando a gente remove o lixo espiritual, a gente vai ter autoridade para combater contra as trevas, fazer guerra espiritual, usando as armas espirituais. E não sofrer retaliação, dano. Amém? Lucas capítulo 10, versículo 19 vai dizer: eis que eu vos te dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará algum dano. Então vamos lá, que armas espirituais são essas que nós vamos precisar para combater o bom combate? Primeira arma espiritual, intercessão. O que é intercessão? A palavra intercessão vem de colisão, é colidir contra as forças espirituais da maldade, é se colocar entre, você se colocar entre seu filho e esse demônio que está prendendo ele na imoralidade sexual. É você se colocar entre você e esse demônio que está prendendo o teu marido no adultério, na pornografia. É você se colocar na frente do outro, trazendo uma blindagem, uma proteção. Já viu? Você já foi protegido alguma vez? Quando era criança, se envolveu em alguma briga e de repente alguém entrou na tua frente, ninguém toca aqui nela, não. Eu já até contei
contei aqui em outras lives, né? Quando eu era criança, eu fui uma criança que cresci em um lar disfuncional, que tinha muita briga. Então me tornei uma criança muito briguenta, né? Me envolvia toda hora em briga de escola. E uma certa feita, eu me envolvi numa briga que a menina fez uma patotinha pra me pegar na saída da escola. E eu fiquei lá morrendo de medo, né? E quando não bateu o sinal, eu fiquei lá, mas me acharam dentro da escola. O coordenador falou, pode sair. E tinha uma patota lá pronta pra me pegar do lado de fora. E eu já saí né? Acreditando que naquele dia eu ia levar uma coça. E aí, de repente, surge uma menina, né? Eu era pequenininha, naniquinha, magricelinha, surge uma menina grandona, tinha um dobro do meu tamanho, né? Que era lá do último ano da escola. E ela falou assim, e ela se colocou no meio daquela confusão e disse assim, ninguém toca na Valerinha. Pra tocar nela tem que tocar em mim primeiro. E aquela menina me pegou pela mão, me levou até a porta da minha casa e me deixou na minha casa. Naquele dia eu vi a graça e a bondade de Deus na minha vida. Ainda não conhecia Cristo, mas Jesus é tão bom, irmão, que mesmo a gente no nosso erro, Deus nos dá livramento, Deus atua e opera, né, na nossa vida. Eu vi a graça e a misericórdia. Mas eu quero trazer a ilustração de exatamente para que você possa entender o que é a intercessão. Então, aquela menina, o que ela fez? Ela se colocou na frente daquelas pessoas que queriam me atacar, que queriam me bater. E ela conseguiu me tirar dali, por quê? Porque ela era mais forte do que aqueles que estavam ali. Então ela usou a autoridade, a força que ela tinha. Então quando a gente vai batalhar por alguém, quando a gente vai fazer intercessão, quando a gente vai orar por alguém, a gente precisa entender que a gente está lidando com os demônios, e pode ser como pode ser uma legião, e normalmente é uma legião de demônios que está ali combatendo contra a vida daquela pessoa. E aí eu pergunto para você, você está preparado para lidar com esses demônios? Porque às vezes você não venceu nem as suas próprias guerras. E aí a gente está querendo lidar com aquele demônio que está agindo na vida do nosso cônjuge, agindo na vida do nosso filho. Então nós precisamos de, primeiro de tudo, limpar a fonte da nossa própria vida para que a gente possa colidir com essas forças espirituais da maldade. Mas a intercessão é fundamental, irmãos, porque é através da intercessão, usando a autoridade espiritual, dando voz de comando, porque os demônios só saem com voz de comando. Os demônios só saem expulsos. E aí você vai ter que dar a voz de comando, expulsar esses demônios, ordenar que eles saiam, fazer guerra espiritual. Outra arma espiritual poderosa é o jejum. Se você puder reunir a sua família para jejuar todos juntos, meu Deus, isso é poderoso demais. Um jejum familiar. Amém? Você precisa jejuar em prol da sua família. A palavra de Deus vai dizer que tem castas de demônios que só saem com oração e com jejum. Amém? Outra arma espiritual poderosa é a nossa consagração. A consagração é a devoção, é a entrega, é a santificação, onde nós vamos demarcar um ambiente espiritual para Deus. Então, vamos lá, vamos tirar a sujeira e vamos ungir essa casa. Primeiro a gente tira a sujeira, a gente não unge uma casa. Por exemplo, quando a gente unge os umbrais da nossa casa, nós estamos trazendo um selo espiritual para que demônios, eles não entrem mais. Mas só que se tem demônio ainda dentro, como é que eu vou aprisionar o demônio dentro da minha casa? Então, primeiro, o que eu faço, né? Porque tem gente que acaba se tornando místico. Ele vai fazendo as coisas por fazer, sem entender o que tá fazendo. Vou ungir tudo, vou selar tudo aqui. Mas tem demônio dentro? Então não unge não, irmão. Primeiro você precisa santificar a casa, limpar a casa, fazer o faxinão. Você, por exemplo, você vai colocar bom ar na casa com a casa cheia de lixo, cheia de sujeira? Não, primeiro você tira a sujeira, tira o lixo, depois você bota o bom ar para ficar o bom perfume, não é isso? Para permanecer o bom perfume? Não é isso que você faz? Então é exatamente assim, amém? Aí nós vamos ungir os umbrais da nossa casa, amém? Nós vamos orar cada cômodo, nós vamos santificar cada cômodo, amém? Isso faz parte da limpeza, a gente vai impor as mãos, amém? Nos umbrais, vamos fazer ali, ordenar, né? Que todos os demônios antes saiam, mas para isso nós precisamos estar em autoridade espiritual. Muito importante também, impõe as mãos
mãos sobre a cabeça dos seus filhos, abençoe, amém, unja, se for criança, unja ali o cordão umbilical dessa criança, amém. É muito importante a gente entender. A palavra de Deus vai dizer em Isaías 32:18: o meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, amém? Em lugares de descanso. A minha casa é promessa de Deus. A nossa casa tem que ser pacífica, tem que ser um lugar de paz, um lugar de descanso. Pastora, mas só a graça na vida da minha mãe. Ela é iracunda, reclama de tudo, fala demais. Meu Deus, arruma confusão com tudo, arruma um problema com tudo. Se posiciona você que é filho. Amém? Começa a guerrear. Entenda que essa guerra não é contra a carne. São demônios que estão ali atuando na vida desta mulher, na vida dessa mãe. Ore pedindo para Deus misericórdia no seu coração, para que o seu coração se encha de amor, de misericórdia, de compaixão, amém? Para que não brote nenhuma raiz de amargura e de ressentimento no seu coração, amém? Por quê? Porque nós vamos precisar continuar usando as armas espirituais que são poderosas, amém? Você precisa usar a palavra de Deus, declarar a palavra, é muito importante. Às vezes a gente declara tudo, fala besteira, entra na guerra, né? Usa a língua para gerar morte dentro de casa, para gerar maldição. Nós precisamos usar a palavra de Deus, trazer vida através da palavra de Deus. Precisamos também colocar limites, gente. Colocar de limites é exercer autoridade espiritual. Quando você não coloca limite, o diabo avança. Então, por favor, você que é pai, coloque limites dentro da sua casa. Aprenda a dizer não, ok? Outra arma espiritual poderosa, amém, irmãos? É o amor do Senhor, né? Porque não adianta a gente se mover, fazer guerra espiritual. Eu sapateio no poder todo dia. Mas, tudo que você está fazendo está pautado em amor? Porque se não for através do amor, meu irmão, o diabo já ganhou território. Você precisa fluir no amor. Ame esse filho, ame esse cônjuge, amém? Abrace também no momento que precisa abraçar. Fale palavras ternas, nutre os seus com amor. Estabelece o vínculo do amor. Pastora, mas o amor foi embora. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor nesses dias converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Amém? Outra arma poderosa, né? É você fazer cultos familiares no seu lar. Porque o culto, irmãos, aonde 2 ou 3 estiver reunido em seu nome, ali eu farei presente. No culto familiar, o que vai acontecer? Você vai abrir um portal espiritual. A sua família vai estar naquele momento chamando o poder de Deus, chamando a graça de Deus, chamando a existência, a bondade do Pai, para fazer parte daquele culto, fazer parte daquela família. Amém? Você vai estar santificando a sua família, a sua casa, ao Senhor Jesus. Tudo isso é muito poderoso. Amém? Então você precisa entender que a sua família é do Senhor. Amém? E se Deus te chamou, Deus, você não errou. Amém? Deus não errou. Deus não te colocou na família errada. Deus não te colocou no lugar errado. E se Deus te deu essa família, é porque o Senhor, Ele te colocou aí para fazer de você o libertador da sua casa, o embaixador do reino de Deus na tua casa, o sacerdote desta casa. Oh, narabacai, oh, enarabachou. Alguém precisa se levantar. Então, o que você precisa? Conhecer sobre batalha espiritual, conhecer sobre as guerras espirituais. Isso será poderoso para que você possa ver a sua família viver uma revolução espiritual. Amém? Então, se você deseja aprender mais sobre batalha espiritual, se você, pastor, eu não sei como guerrear, eu não sei como usar todas as armas espirituais, eu não sei como lidar com essa situação, o que você precisa fazer? Aprender, irmão. Conhecereis a verdade vos libertará. Não existe outro método. O método é a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a palavra para que a gente possa, através dessas chaves espirituais, libertar os cativos. Não adianta eu querer libertar aqueles que estão lá fora. Não adianta eu querer sentar na mesa do ciclo de oração, ser um libertador dentro da igreja, se a minha casa está toda desconcertada. Então, primeiro eu arrumo a minha casa.
casa. Eu me centro na minha casa. Depois que eu arrumo a minha casa, aí sim eu vou pra fora. Amém? Então primeiro eu venço essa guerra, primeiro nível dessa guerra, que é a minha própria batalha espiritual e a minha família, a minha linhagem geracional. Se você quer aprender mais sobre o mundo espiritual, amém? Nós estamos com as inscrições abertas para a Comunidade do Valente. O que é a Comunidade do Valente? A Comunidade do Valente é uma sala fechada, é um lugar onde pessoas que têm o mesmo propósito. Qual o propósito? De buscar a presença, de buscar o conhecimento de Deus, de se preparar, se equipar para vencer as batalhas espirituais do dia a dia, passar por um processo de libertação espiritual, estar apto para combater o bom combate, amém? E dentro da Comunidade dos Valentes, eu tenho uma aula toda segunda-feira ao vivo, tá bom? Aonde eu estou a cada segunda trazendo palavras de conhecimento, revelando, descortinando o mundo espiritual, a fim de que você nunca mais seja manipulado pelas trevas. É um nível de conhecimento profundo, amém? Aqui na live, por exemplo, eu não passo da live de 1 hora, né? É um horário de almoço, um tempozinho que a gente tem aqui livre para estar aqui. Agora, na Comunidade dos Valentes, eu posso me aprofundar mais, né? Eu fico ali em cerca de 2 horas, ministrando, orando, fazendo guerra espiritual, né? O valente que está comigo, ele também participa de um grupo, né? E nesse grupo ali eu coloco materiais complementares, amém? Uma vez por semana também o grupo é aberto para se tirar dúvida, tá bom? Então nessa sala secreta também se tira dúvida. E aí é um momento, a Comunidade dos Valentes é para quem quer crescer espiritualmente, é para quem quer romper espiritualmente, é para quem quer se equipar para vencer as batalhas espirituais, tá bom? Então nós temos 20 vagas disponíveis com um valor mega especial para que você possa entrar. Amém? São só 20 vagas disponíveis que foram abertas hoje para que você possa adentrar para a Comunidade do Valente numa condição especial. Então, se você desejar continuar comigo, né? Me dar as mãos para que eu possa te ajudar aí você evoluir, crescer espiritualmente, se equipar espiritualmente para combater o bom combate e prevalecer. Então é só você colocar aí no chat, eu quero, amém? E aí você já vai receber automaticamente um link para que você possa acessar esse link e tomar posse dessa bênção aí, tá bom? De você entrar agora para a Comunidade dos Valentes numa condição mega especial que nós preparamos para você, para os 20 primeiros que acessarem o link. Ok, queridos? Aleluia, foi muito bom estar com você aqui, amém? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Eu quero orar por você, abençoar a sua vida. Eu quero hoje fazer guerra espiritual, batalha espiritual pela sua família, abençoando a sua família. Amém? Se tiver alguma dúvida, pergunte aí rapidinho. Maria Patrícia, que Deus nos livre de todos os laços do inimigo e proteja a minha família, Senhor, de todo mal. Amém, amém. Glória a Deus. Oi, pastora. A Elaine Luiza, amém, Elaine, seja bem-vinda, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém. A paz do Senhor, querida. Deus te abençoe. Rejane, eu tenho sofrido muito com uma família disfuncional. Rejane, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então você precisa trilhar nas 2 rotas: cura emocional e libertação espiritual. Amém? Porque a sua família vai ser restaurada. Gente, eu não vim de uma família funcional. Eu nasci numa família disfuncional, né? Meus pais se separaram, se divorciaram, né? Na minha casa tinha briga, tinha conflito, né? Era terrível. Amém? Mas
Pela graça e a misericórdia de Deus, papai conheceu a Cristo e ele se posicionou no campo de batalha. Amém? A luz de Cristo entrou, ele começou a guerrear, ele intercedeu por mim 12 anos. E hoje eu estou aqui sendo uma libertadora, uma embaixadora. Amém? E tantas vidas, irmãos, foram alcançadas. Quando ele viu ali que ele tinha perdido a família, né, o problema que tinha acontecido, ele foi buscar ao Senhor e ele começou a orar, interceder, fazer guerra espiritual em prol da sua família. Então eu sou prova viva que o evangelho, ele é poder, irmão. E hoje eu tenho uma família abençoadíssima. Amém? A minha casa é um lugar de paz, é um lugar de segurança. Os meus filhos são uma bênção. Amém? O meu casamento é abençoado. E tudo isso por causa do poder do evangelho de Deus. Então, se Deus fez na minha vida, vai fazer na sua também. Amém? Vício, separação e falta de perdão, dor, Deus pode curar e restabelecer todas as coisas, amém? Você tem que buscar pela restauração espiritual da sua família, tá? Qual o demônio do vício, droga, que vem de geração e agora tá tentando o meu filho? Então, o demônio que tá agindo, já que é uma maldição hereditária, é um espírito familiar. E esse espírito familiar, ele vai propagando essa maldição familiar, né? Vai passando de pais para filhos. Então, precisa remover as raízes de iniquidade, precisa quebrar as maldições, ok? Deus abençoe sua vida, pastora. Amém, querida. Glória a Deus. Então vamos orar, gente? Ore por mim. Sim, vou estar orando por todos agora. Amém? Então vamos lá, gente. Eu quero abençoar a sua família. Coloque agora a sua família diante do Senhor. Amém? Esteja buscando agora em favor da sua família, levando seu coração, tá bom? Em favor da sua família. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora na fenda da rocha. Senhor, eu quero orar, interceder, Senhor, pela vida dos teus filhos que estão conectados agora aqui comigo e tantos outros, Senhor, que serão alcançados, Pai. Ó Deus amado, por essa live, porque o teu evangelho é poder, Senhor. Pai, que os olhos se abram, que os ouvidos se destampem. Eu repreendo agora todo ataque, toda represária do inferno sobre essas vidas. Senhor, me coloca agora nas regiões celestiais com Cristo Jesus, com todos os principados e potestades, hostes espirituais da maldade, debaixo dos meus pés. Senhor, que nessa tarde, ó Deus amado, tu venha enviar teus anjos poderosos, ó Deus amado, para guerrear, batalhar, em favor, Senhor, de cada família aqui representada. Eu amarro o valente, espírito familiar, eu te amarro agora, em nome de Jesus, perca a tua força agora, em nome de Jesus, todo elo espiritual, em nome de Jesus, tudo aquilo que está roubando, matando, destruindo, minando as forças dessa família, que caia por terra agora, no nome poderoso de Jesus. Pai, ajuda esse valente, ajuda, Senhor, esse guerreiro espiritual, esse homem, essa mulher, Senhor, que nesse momento está precisando, Pai, ó Deus, se levantar para guerrear em prol a sua casa. Quantos guerreiros, Senhor, estão enfraquecidos, ó Deus amado, quantos soldados, Senhor, estão, Pai querido, perdidos, sem saber o que fazer e como, Senhor, proceder no campo de batalha. Pai, em nome de Jesus, levanta ele, ó Deus, coloca um unguento nas suas feridas, traz cura, traz restauração, ó Deus amado, fortalece, Pai, para a glória e para a louvor do teu nome. Eu declaro a força de Deus sobre a sua vida. Seja fortalecido. Em nome de Jesus, eu declaro agora visão aberta, restaurada, para você ver e compreender aquilo que o inimigo está fazendo, roubando, saqueando dentro da sua casa, na sua linhagem. E eu declaro em nome de Jesus, espírito de passividade, você vai bater em retirada agora. Em nome de Jesus, você que tem feito esta mulher, este homem, a abaixar a espada, a abaixar o escudo, a desistir, a retroceder, tu vai bater em retirada com todo o peso espiritual, com toda a prostração, com toda a paralisia. Eu dou uma voz de comando agora, no nome que está sobre todo nome, em nome de Jesus. Recebe força, poder de Deus para prosseguir e para avançar. Amém, querido? E se você quiser se unir
a comunidade dos valentes, se unir a essa multidão, amém, de valentes que tem guerreado, que tem combatido. Se você quer que eu te dê as mãos e que eu te ajude a prevalecer no campo de batalha, para que você possa vencer, derrotar os seus inimigos e contar e ter cânticos de vitória, brados de vitória na sua vida, eu convido então você a estar junto comigo na comunidade dos valentes, amém? Vai ser poderoso demais. Hoje nós temos reunião, inclusive se você entrar hoje às 20 horas, você já está comigo na comunidade dos valentes, uma sala fechada ao vivo. Então, quer ficar comigo? Quer ser ministrado? Quer aprender sobre armas espirituais? Quer descortinar o mundo espiritual? Quer prevalecer na sua batalha espiritual? Quer vencer essa luta que você está atravessando? Então é só colocar aí, eu quero, e aí você vai receber o link para estar junto comigo na comunidade dos valentes. Amém? Você que está chegando aqui agora hoje, essa live vai ficar gravada. Nós falamos sobre proteção na família, blindagem na família. Eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora libertadora, e você está na Hora do Valente. Amanhã, se Deus permitir, meio-dia, nós estaremos aqui novamente para mais um tempo de embate, de muito conhecimento da palavra de Deus, para que a gente possa romper espiritualmente. Então, você que está aqui comigo, eu te abençoo no nome poderoso de Jesus. Não esquece de compartilhar essa live com o maior número de pessoas possíveis. Você foi abençoado? Você foi edificado? Está precisando de milagre da parte de Deus? Então vamos lá, gente, praticando a chave poderosa que abre a porta dos milagres, que é a gratidão. Se você foi abençoado, seja grata ao Senhor, demonstrando isso, compartilhando essa live com o maior número de pessoas. Deus te abençoe.